Meus amigos, de volta, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre compostos orgânicos, né? Lembrando a vocês que nós estamos falando de açúcar, lá no vídeo anterior, falei dos monossacarídeos, são os mais simples, né? Dei os exemplos, glicose, frutose, galactose, ribose. Eu aqui quero lembrar apenas a vocês o seguinte: a glicose, a frutose e a galactose são classificados como hexoses. Hexose é o açúcar que tem 6 carbonos. Né? Aquela nossa fórmula geral dos monossacarídeos, CnH2nOn. Essa é a nossa fórmula geral dos monossacarídeos. Dentro dessa fórmula geral, nós temos aí alguns tipos, né, de açúcares de monossacarídeos quanto ao número de carbonos. Nenhum monossacarídeo pode ter menos de 3 carbonos, nenhum monossacarídeo pode ter mais de 7 carbonos. Essa classificação ela fica de acordo com o número de carbonos, tá? Triose, 3. Tetrose, 4. Pentose, 5. Hexose, 6. Heptose, 7. Então, dentro dos monossacarídeos, nós temos 3, 4, 5, 6 ou 7 carbonos. Perfeito? Triose, tetrose, pentose, hexose, heptose. Muito bem, amigos. Uma fórmula geral é esta. Se eu coloco 3 aqui, eu vou dobrar aqui e repetir aqui. Então, uma triose é um C3H6O3. Uma tetrose é um C4H8O4. Uma pentose é um C5H10O5. Uma hexose é um C6H12O6. E uma heptose é um C7H14O7. E aí você me pergunta, mas para que eu preciso saber isso? Você precisa saber isso porque tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose são hexoses. C6H12O6. Ué, mas elas têm a mesma fórmula molecular, não tem a mesma fórmula estrutural. Bem? A fórmula molecular é uma, a fórmula estrutural é outra. Aqui, por exemplo, eu tenho cetona e aqui eu tenho aldeídos. Aqui eu tenho a inversão de um carbono que aqui eu não tenho. Então, a fórmula estrutural, a estrutura do açúcar, ela é diferente. O número de carbonos, oxigênios e hidrogênios é o mesmo. A ribose é uma pentose, é um C5H10O5. Perfeito? Então, quando a gente ouvir falar em hexose, hexose é a classificação de um monossacarídeo pelo seu número de carbonos. Perfeito? Glicose é o nome de uma hexose. Perfeito? Frutose é o nome de uma hexose. Galactose é o nome de uma hexose. Ribose é o nome de uma pentose. Perfeito? Show! E aí falei dos disacarídeos, a união de 2 monossacarídeos. Lembrando a vocês que essa ligação glicosídica é uma síntese por desidratação. O que significa isso? Significa que uma curiosidade, muitos alunos que ficam prestando bem atenção, que gostam do assunto, eles me perguntam muito isso, né? Se eu pegar 2 trioses, eu faço uma hexose? Se eu pegar 2 trioses, eu faço uma hexose? Porque 3 com 3 é 6, professor. Então vamos ver agora. Vamos ver se é possível? Vamos. Uma triose, C3H6O3. Outra triose, C3H6O3. Soma.
O3 com O3, O6. H6 com H6, H12, C3 com C3, C6. C6, H12, O6. Mas olha só, não se esqueçam que quando eu junto dois monossacarídeos para fazer um di, eu tenho uma síntese por desidratação. Vai haver a saída de uma molécula de água. Então, amiguinhos, menos H2O. C6H10O5. Então, se eu somar dois monossacarídeos, eu sempre terei que tirar uma molécula de água. E essa molécula de água, a enzima que vai separar essa ligação, que vai digerir, ela vai trazer de volta. E aí eu vou devolver essa molécula de água para os dois monossacarídeos. Perfeito? Então, se alguém te perguntar qual é a fórmula da sacarose, qual é a fórmula da sacarose? Vamos pagar aqui. Qual é a fórmula da sacarose? O açúcar branco de cozinha, né? Qual é a fórmula do açúcar branco de cozinha? Olha, eu sei que é uma glicose, C6H12O6, ligada a outra glicose, C6H12O6. Correto? Vamos dobrar isso? C12H24O12. E aí eu tenho que fazer o que, amigos? Tirar uma molécula de água. Né? Tirar uma molécula de água menos H2O. O11H22C12. Então, se alguém perguntar qual é a fórmula do açúcar branco de cozinha, C2H22O11. Precisa decorar isso? Não. Precisa só entender que você junta dois monossacarídeos e essa ligação perde uma molécula de água. Perfeito? Bom, e aí, os mais famosos, maltose, sacarose e lactose. E agora, amigos, nós entramos nos chamados açúcares complexos, né? Os polissacarídeos. Muito bem. Eu já expliquei em outro vídeo que polissacarídeo é aquele açúcar que tem pelo menos 1000, né? 1000 monossacarídeos ligados. Muito bem. Eu vou dividir os polissacarídeos em dois grupos. Tem dois grupos. Né? Os polissacarídeos energéticos e os polissacarídeos estruturais. Quando a gente fala em açúcar, vem sempre à cabeça, ele deve vir à cabeça, a questão da energia. Né? A gente já percebeu aqui que glicose está presente em todos eles, né? Todos eles você vai ter glicose. A glicose é a fonte primária de energia do metabolismo energético, lá da respiração celular. A respiração celular começa, inclusive, com um evento chamado glicólise, que é a quebra da glicose no citoplasma. Né? Então, sempre energia. Só que eu vou me deparar com dois açúcares cuja função não é fornecer energia. Esses dois açúcares são a celulose e a quitina. Bom, acredito eu que todos tenhamos ouvido falar em celulose. Quem estiver anotando essa aula, fazendo alguma anotação agora, está usando celulose. Né? É a partir da celulose que a gente vai manufaturar o papel, não é verdade? Gente, a celulose, ela é encontrada formando a chamada parede celular ou parede celulósica das células vegetais. Né? Existe um animal, até a insídia, alguns tipos de insídia, que usam, que conseguem produzir celulose para formar as suas túnicas. Mas a celulose, inclusive você pode anotar aí, que é o açúcar mais difundido na natureza. Né? Toda célula vegetal tem ao seu redor, como se fosse um estojo, a celulose. Ela vai dar uma resistência à célula, ela vai proteger a célula, diminuir a evapotranspiração celular, diminuir o impacto do calor. Né? Lembrando que os vegetais são expostos, né, a grande maioria fixos, são expostos às intempéries. Então, a celulose é o açúcar
mais abundante. Muito bem. A celulose, ela não é digerida por nenhum animal. Não é. Animal não digere celulose. Não existe no intestino dos animais a celulase, que seria a enzima que quebra a celulose. Ué, mas espera aí, professor. E os herbívoros? Como é que eles fazem? Bom, os herbívoros, eles vão digerir o conteúdo celular. O conteúdo celular. Então, aquilo que está dentro das células, todo o restante da composição química, eles vão digerir, eles vão absorver. A celulose não. Os herbívoros, os animais herbívoros, eles têm um conjunto de micro-organismos dentro da sua microbiota intestinal. Nota que eu falei microbiota, a expressão flora intestinal, ela é totalmente errada. A microbiota, ou seja, o ovo microscópico que habita o intestino do animal, ele tem ali uma microbiota que digere essa celulose para ele e particiona isso. Ó, tu fica com uma partezinha, eu fico com uma partezinha. Né? É isso, por exemplo, que garante a sobrevivência do cupim. Porque o cupim só come celulose. Porque o cupim está comendo madeira velha, a madeira que não tem mais célula ali dentro, a madeira que só tem celulose. Como é que ele sobrevive? Ele tem um protozoário chamado triconinfa que digere essa celulose para ele e particiona com ele, divide com ele. Eu vou fazer sobre esse trabalho, nós vamos chamar isso de mutualismo, né? Eu fico aqui dentro, você me protege, me dá comida, eu vou digerir isso e divido com você. Muito bem. Os animais não digerem celulose. É uma notícia triste, principalmente, né, para aquele pessoal que é vegano, que acha que comer planta é o suficiente, etc. e tal, e na verdade não é. Porque, inclusive, nós vamos ver um capítulo das proteínas, que o mais herbívoro dos animais, ele não se alimenta só de folhas, só de plantas. Né? No meio daquelas plantas, o boi ingere insetos, ingere vermes. Né? E é desses insetos e vermes que ele vai tirando um pouco mais de proteínas, um pouco mais de outros nutrientes que as plantas não conseguem fornecer. Enfim, então nós temos aqui a celulose e temos a quitina, que faz o mesmo papel da celulose, só que nas células dos fungos, né? Cogumelo, o fungo, o bolor, o mofo, né? São fungos que também têm uma parede celular, que não é de celulose, é de quitina. Perfeito? Então, esses são os estruturais. E os energéticos? Bom, os energéticos são o amido e o glicogênio. Amido e glicogênio. Todo mundo já ouviu falar em amido, presente na batata, no capim, nas massas de um modo geral, macarrão, etc. O que acontece? É um raciocínio lógico que eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo. O vegetal, através da sua fotossíntese, ele produz glicose. Através da sua fotossíntese, ele produz glicose. Para que ele produz glicose? Ele produz glicose porque ele precisa dessa glicose para a produção de energia. Produção de aspas, lógico, né, para não contrariar a física. Produção de energia. Ele precisa de energia. Nós precisamos de energia, temos que comer. O vegetal produz a glicose. Para que ele produz glicose? Bom, todo ser vivo precisa de energia. Né? Nós, quando precisamos de energia, a gente ingere essa glicose, né, desses alimentos. No pão, na batata, não pode. Os vegetais não podem fazer isso. Eles têm um mecanismo onde eles vão produzir essa glicose a partir de água, luz e gás carbônico. Mas convenhamos que água e gás carbônico ele tem o tempo todo, mas luz ele não tem. Então, amigos, é uma conta simples. O vegetal, no período iluminado do dia, ele vai sempre produzir a mais glicose
porque ele precisa consumir durante a noite. Período que ele não faz fotossíntese, né? Ou período de estiagem, ou um outro período qualquer, em que a fotossíntese seja prejudicada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa glicose que ele produziu e guardar e armazenar, para que ele possa usar quando ele não conseguir produzir. Perfeito? E um dos açúcares que são usados para armazenamento de energia é o amido. O amido é um polissacarídeo. Cada molécula de amido tem 3.000 glicoses. 3.000 glicoses. Então, dá para a gente começar a fazer uma contazinha simples, assim, para ver se a gente entendeu mesmo, né? Se 100 gramas de maçã tem 1.000 frutoses, tem 1.000 monossacarídeos. Se 100 gramas de uva tem 1.000 sacaroses, tem 2.000 monossacarídeos. 100 gramas de batata, se tiver 1.000 açúcares, tem 1.000 vezes 3.000 monossacarídeos. Entenderam agora? E todo açúcar que entra em excesso, toda energia que entra a mais, aquela energia que você não consegue gastar, você vai converter em gordura. Perfeito? Então, açúcar de reserva dos vegetais, amido. Nós também armazenamos energia, professor? Sim, armazenamos. Armazenamos na forma de um polissacarídeo chamado glicogênio. Não é a melhor forma de armazenar energia para os animais. Notem vocês que os animais são muito mais ativos que os vegetais, né? Locomoção, etc, etc. Então, os animais vão dar preferência por armazenar energia na forma de gordura. Né? Se você for comparar 1 grama de gordura, 1 grama de açúcar, 1 grama de gordura libera mais que o dobro da quantidade de energia que 1 grama de açúcar. Significaria dizer que, se nós tivéssemos que guardar toda a energia na forma de glicogênio somente, nós teríamos que ser pelo menos 2 vezes mais gordinhos. Né? Então, guardamos uma pequena parte na forma de glicogênio, que é uma forma mais imediata de ser quebrada, e guardamos na forma de gordura, que é uma forma mais lenta de ser quebrada. Isso, meus amigos, assistam lá o nosso vídeo sobre metabolismo energético, para vocês entenderem essa coisa do produzir gordura, quebrar gordura, né? Quando eu produzo, quando eu guardo, etc. Mas, enfim, entendemos então que os polissacarídeos são os açúcares maiores. Próximo vídeo nosso, vamos falar das proteínas. Não percam esse vídeo, dê o like, se inscrevam no canal e nos ajudem a ajudar o pessoal aí que está com dificuldade em biologia. Eu já volto com proteínas, tá bom?